Shalom, bom dia. Vamos que vamos. Em nome de Jesus. Mais um dia que começa na presença do Senhor, amém? Estamos juntos aqui. Conseguimos, graças a Deus. Shalom, Maíra. Bom dia, meu amor. Abrindo aqui o nosso YouTube. Deixa eu colocar aqui pra gente começar. Foi, né? Shalom, você que está comigo aqui também no YouTube, Deus te abençoe. Bom dia. Vamos lá para a leitura de mais um capítulo, amém? Hoje vamos ler Números capítulo 3. Números capítulo 3. Vamos orar? Pai, obrigada por esse dia que começa na Tua presença, pela Tua graça que nos alcança, a Tua misericórdia que se renova, o Teu perdão sobre nós. Obrigada, Pai. Perdoa, ó Deus, as nossas falhas. Nós desejamos agradar o Teu coração, fazer a Tua vontade. Nós queremos mais de Ti em nós. Cumpra o Teu desejo, o Teu propósito, a Tua vontade, os Teus sonhos. Cumpre-os em nós. Que possamos ser instrumentos em Tuas mãos. Que o Senhor faça em nós a Tua vontade. Obrigada por todo o cuidado. Tu és grande, soberano. Tu és maravilhoso, Deus. Como nós te amamos, Pai. Como nós adoramos o Teu nome. Como é bom estar no Senhor. Como é bom saber que servimos o Deus verdadeiro, o Deus vivo, todo-poderoso, Criador dos céus e da terra, aquele que não nos abandona, aquele que está conosco em todo o tempo. Aquele que vence todas as batalhas. Oh, Pai, Tu és vitorioso, Tu és do Todo-Poderoso. Eis-nos aqui, Senhor. Queremos mais de Ti em nós. Mais de Ti em nós, menos das nossas vontades. Que o Senhor possa se alegrar com as nossas vidas. Faz em nós o Teu querer e a Tua vontade. Obrigada por tudo. Fala aos nossos corações, Pai, porque nós precisamos de Ti em todo o tempo. Amém e amém. Shalom, Gleice. Então vamos lá. Números, capítulo 3. Números, capítulo 3. Diz assim. Deixa eu arrumar só meu computador aqui, gente, peraí. Aqui. Aí. Números capítulo 3 começa assim. Eram estes os descendentes de Arão e de Moisés no tempo em que o Senhor falou com Moisés no monte Sinai. Os nomes dos filhos de Arão são os seguintes: Nadab, o mais velho, depois Abiú, Eleazar e Itamar. Nadab,
Abiú, Eleazar e Itamar. Eles foram ungidos e ordenados para servir como sacerdotes. Porém, Nadab e Abiú foram mortos quando no deserto do Sinai estavam oferecendo a Deus, o Senhor, fogo que não era sagrado. Eles não tinham filhos e por isso Eleazar e Itamar serviram como sacerdotes durante a vida de Arão. O Senhor Deus disse a Moisés: mande chamar a tribo de Levi e ponha os seus membros para ajudarem Arão, o sacerdote, no serviço religioso. Eles farão tudo o que for necessário na tenda sagrada e estarão a serviço dos sacerdotes e de todo o povo. Cuidarão de todos os móveis e objetos da tenda e cumprirão as suas obrigações para com os israelitas no serviço religioso. A única responsabilidade dos levitas é servir Arão e os seus descendentes. Mas você ordenará a Arão e aos seus descendentes que cuidem somente dos seus serviços como sacerdotes. Qualquer outro homem que tentar fazer esse serviço será condenado à morte. O Senhor Deus disse mais a Moisés: os levitas agora são meus. Quando matei os primeiros filhos dos egípcios, eu separei para mim todos os primeiros filhos de cada família israelita e as primeiras crias dos animais. E agora, em vez de ter os primeiros filhos do povo de Israel, eu tenho os levitas. Eles são meus. Eu sou Deus, o Senhor. No deserto do Sinai, o Senhor, Deus mandou que Moisés registrasse os levitas por grupos de famílias e por famílias, todos os do sexo masculino de idade de 1 mês para cima. E Moisés os contou como o Senhor havia mandado. Levi tinha 3 filhos, Gerson, Coate e Merari, que foram os antepassados dos grupos de famílias que têm os nomes deles. Gerson tinha 2 filhos, Libni e Simei. Coate tinha 4 filhos, Amrão, Izar, Hebron e Uziel. E Merari tinha 2 filhos, Mali e Muzi. Eles são os antepassados das famílias levitas que têm os nomes deles. O grupo de famílias de Gerson era formado pelas famílias de Libni e de Simei. O número total das pessoas do sexo masculino contadas uma por uma, da idade de 1 mês para cima, foi de 7.500. Esse grupo acampava atrás da tenda, no lado oeste. Eliasaf, filho de Lael, era o chefe desse grupo de famílias. Os gersonitas cuidavam da tenda, da sua cobertura de dentro, da cobertura de fora, das cortinas da entrada, das cortinas do pátio que fica ao redor da tenda e do altar, e das cortinas da porta do pátio e das suas cordas. O grupo de famílias de Coate era formado pelas famílias de Amrão, Izar, Hebron e Uziel. O número total das pessoas do sexo masculino de idade de 1 mês para cima foi de 8.600,
e essas pessoas tinham de cuidar da tenda. Esse grupo de famílias, isto é, os coatitas, acampavam no lado sul da tenda. O chefe desse grupo era Elisafã, filho de Uziel. Eles cuidavam da arca da aliança, da mesa, do candelabro, dos altares, dos utensílios do lugar santo e da cortina da entrada do lugar santíssimo. Eles cuidavam de todos esses serviços. O líder dos chefes dos levitas era Eleazar, filho do sacerdote Arão. Ele era o chefe dos que faziam o serviço religioso no lugar santo. O grupo de famílias de Merari era formado pelas famílias de Mali e Muzi. O número total das pessoas do sexo masculino da idade de 1 mês para cima foi de 6.200. O chefe do grupo de famílias de Merari era Zuriel, filho de Abiail. Os meraritas acampavam no lugar norte da tenda e cuidavam das tábuas da tenda, das vigas, das colunas, das bases e de todos os seus utensílios. Cuidavam também das colunas que ficavam no pátio ao redor da tenda e das suas bases, estacas e cordas. Moisés, Arão e os filhos de Arão acampavam em frente da tenda, no lado leste. Eles cuidavam dos serviços religiosos no lugar santo para o povo de Israel. Porém, se qualquer outro homem tentasse fazer esse serviço, devia ser condenado à morte. Como o Senhor havia ordenado, Moisés e Arão fizeram uma lista de todos os levitas do sexo masculino, de idade de 1 mês para cima, conforme os grupos de famílias. O total foi de 22.000. O Senhor Deus disse a Moisés: registre todos os primeiros filhos israelitas do sexo masculino de 1 mês para cima, pois todos eles são meus. Porém, no lugar deles, eu ponho todos os levitas para serem meus. Eu sou Deus, o Senhor. Ponha também os animais dos levitas no lugar de todas as primeiras crias dos animais dos outros israelitas. Como o Senhor havia ordenado, Moisés registrou todos os primeiros filhos dos israelitas. O total dos que foram contados de 1 mês para cima foi de 22.273. Depois o Senhor Deus disse a Moisés: ponha os levitas no lugar de todos os primeiros filhos dos outros israelitas e os animais dos levitas no lugar dos animais dos outros israelitas. Os levitas serão meus. Eu sou Deus, o Senhor. Como os primeiros filhos dos israelitas são 273 a mais do que os levitas, você deve pagar por eles. Você pagará 5 barras de prata por pessoa e entregará esse dinheiro a Arão e aos seus filhos. De acordo com a tabela oficial, a barra de prata, o ciclo, vale 20 geras. Então Moisés pegou o dinheiro, isto é, 15,5 quilos de prata, e entregou a Arão e aos seus filhos, conforme o Senhor havia mandado. Ainda estamos vendo bastante registros, né, gente?
Shalom, Helenildo, bom dia. Êxodo, Números, são livros que vão contar um pouco mais. O livro de Números agora vai contar um pouco mais sobre a trajetória, porém ainda está tendo um registro ainda no início aqui, como foi assim no final de Êxodo. Pulamos Levítico, porque Levítico é um livro praticamente todo de instrução e regra. Depois a gente vai voltar nele, tá? Somente para que a gente possa avançar na história. Depois a gente aprende qual eram as tradições do povo ali, ok? Os levitas são separados para o Senhor, como nós vemos aqui, e ficaram no lugar dos primogênitos do povo de Israel. Como era desde antes, né? Nós vimos isso em Gênesis. O Senhor já pedia o primogênito e vimos que com a separação dos levitas, eles assumem esse lugar, ficando como os escolhidos, separados para Deus, certo? Preciso só marcar uma parte aqui, porque eu fui lendo e não anotei. No versículo 12 e 13 que diz: E agora, em vez de ter os primeiros filhos do povo de Israel, eu tenho os levitas. Eles são meus. Pai, obrigada pela leitura desse capítulo. Obrigada porque o Senhor fala conosco em todo o tempo. Tudo que está registrado aqui é para que tenhamos conhecimento e não é à toa. Tem uma intenção, tem um propósito. Espírito Santo de Deus, com total liberdade que te damos hoje e sempre, fala aos nossos corações aquilo que precisamos aprender e saber na leitura desse capítulo. Como nós te amamos e como é bom ter essa oportunidade. Obrigada por esse tempo. Amém e amém. E eu fiz uma pergunta aqui, né? Como sempre eu tenho feito, desde que nós começamos a estudar esses capítulos de instruções, né? De registros, de informação técnica, aos nossos olhos, né? Apenas informações técnicas. Eu comecei a buscar uma compreensão além do que nós conseguimos ver, a fim de que possamos ter um entendimento maior do que apenas a parte que consigamos enxergar com os nossos olhos naturais. E tem sido revelador, né? É observar tudo aquilo que o Senhor deixa para nós, não apenas a parte técnica mesmo, né? E Números 3 é um capítulo fundamental, que após os censos das tribos, em Números 1 e 2, ele foca agora exclusivamente na tribo de Levi. Embora seja uma lista de nomes, uma lista de responsabilidades, esse capítulo nos ensina lições sobre a santidade do serviço, sobre a substituição e a diversidade de funções no trabalho de Deus. Enquanto as outras tribos foram contadas e organizadas para o combate e a jornada pelo deserto, a tribo de Levi foi separada para o serviço do tabernáculo. Eles não faziam parte do censo militar. A sua responsabilidade era cuidar de todos os utensílios sagrados e do próprio santuário. A lição aqui é sobre a consagração. Deus separa e santifica um grupo de pessoas para um propósito específico, que é o de cuidar das coisas sagradas e servir na sua presença.
Isso nos ensina que o serviço a Deus é um chamado santo, que exige dedicação e uma vida separada para Ele. Esse capítulo revela que os levitas foram tomados pelo Senhor, em lugar de todo o primogênito de cada família de Israel. O primogênito pertencia a Deus, mas os levitas foram aceitos como um substituto, uma oferta para o serviço no lugar de toda a nação. Esse é um princípio crucial da substituição. Ele aponta para a ideia de que um separado pode representar e atuar em nome de muitos. E essa é uma clara prefiguração de Jesus Cristo, o primogênito perfeito. Meu Deus, fiquei toda arrepiada. Que se ofereceu como substituto para toda a humanidade, cumprindo o que nenhuma oferta ou tribo poderia fazer. Ele foi o único que pôde nos representar e nos reconciliar com Deus de forma completa. Uau, gente! Olha só quanto que aprendemos. Esse capítulo não apenas separa a tribo de Levi, mas também a organiza em 3 famílias: Gerson, Coate e Merari, cada uma com tarefas específicas. Os gersonitas cuidavam das cortinas, da cobertura e das cordas do tabernáculo. Os coatitas cuidavam dos utensílios sagrados, como a arca, o candelabro e os altares. Os meraritas cuidavam da estrutura, das tábuas e das colunas. A lição aqui é que no serviço de Deus não existe trabalho mais ou menos importante. Cada família tinha uma responsabilidade única e vital para que o tabernáculo pudesse funcionar e ser transportado. A diversidade de funções nos mostra que Deus distribui dons específicos para cada um de seus filhos. Todos os papéis, desde o mais visível, que era cuidar da arca, até o menos visível, que era cuidar das estacas, são essenciais para a obra do Senhor. Números 3, então, nos ensina que o serviço a Deus exige santidade. O serviço a Deus aponta para o princípio da substituição e nos lembra que a obra do Senhor é feita por meio de uma comunidade onde cada membro, com o seu dom específico, tem um papel vital a desempenhar. Glória a Deus. Glória a Deus. Obrigada, Senhor. Obrigada por nos ensinar tanto. Como é rico, né, gente? A palavra do Senhor é rica, é viva. E como nós sabemos, não é à toa que o Senhor deixa isso para nós. E nós aprendemos além do que está escrito. Além de apenas registros de números e funções. Glória a Deus. Entender que houve um substituto que se entregou em nosso lugar. Um substituto perfeito que se entregou em nosso lugar. E não foi necessário mais nada. Ele é suficiente, totalmente suficiente, para nos resgatar e nos fazer ter acesso novamente ao Pai. Glória a Deus, glória a Deus. Deus abençoe vocês, gente. Que esse final de semana seja rico na presença do Senhor, seja abençoado.
um final de semana renovador, restaurador. Domingo nós teremos batismo e aliança em nossa igreja, estaremos lá no culto das 8, recebendo as pessoas que estão se aliançando conosco, se batizando. Nós, em nossa célula, estamos felizes, teremos 3 pessoas que estarão formalizando a sua aliança e a sua caminhada com a gente. Amanhã também, às 4h30, nós vamos subir ao monte, junto com outras células, um encontrão, que estaremos ali no Monte Efraim. Pela primeira vez, da minha parte, subindo mais cedo e para apreciar o pôr do sol ali naquele lugar tão lindo. Convido você, se desejar estar com a gente, vai ser um prazer. Que Deus abençoe seu dia. Shalom, Gleice. Deus te abençoe, tá? Deus abençoe vocês, Helenildo, Maíra. Quem mais ter acesso a esse estudo no dia de hoje ou em outro tempo, que o Senhor te abençoe. Que a leitura da palavra de Deus possa ser real em sua vida, que tudo o que for lendo, absorvendo, seja parte do seu viver. Não abra mão do Senhor, busque-o em primeiro lugar, que Ele seja prioridade na sua vida, que o Espírito Santo seja a sua companhia diária, que você não aceite estar em lugar onde Ele não esteja, que você não abra mão da sua presença, mas o convide para pertencer, para fazer parte mesmo do seu viver, dia após dia. Amém? Gente, na segunda-feira eu não vou poder estar aqui, mas na terça-feira nós estaremos juntos para a leitura do próximo capítulo. Tem sido um pouco mais desafiador e estar aqui todos os dias. Por isso que quando eu estou, eu digo, conseguimos, estamos, graças a Deus. Na segunda não vou poder estar, na terça estaremos sim, juntos aqui às 6h30, para lermos os próximos capítulos. Deus abençoe. Espero vê-los amanhã, no domingo e na terça por aqui, ok? Deus abençoe, ótimo dia, ótimo final de semana. Até, beijo, fiquem com Deus. Tchau, tchau.